Muito bom dia aos ouvintes do Jornal Referência, bem-vindos a mais uma edição do Remate Final. Hoje tem como habitual, claro, o Eduardo Carvalho. Olá Eduardo, bom dia. Olá Ana, um grande abraço a todos, especialmente a todos aqueles que veem futebol para além de clubismos. Hoje vamos falar sobre aquele que pode ser considerado o primeiro clássico desta época, o Benfica-Porto. Queria começar por te perguntar de que forma chegam estas duas equipas a este primeiro clássico. Nota-se que o Benfica, apesar de uma fase ainda prematura da época, está já mais próximo do seu melhor. Está a criar já uma dinâmica muito forte. O treinador Bruno Lage conseguiu fazer face às saídas de Jonas e sobretudo João Félix, que era algo que era colocado em causa. Portanto, a forma como o Benfica e sobretudo o seu treinador lidaria com essas ausências para esta época, mas de facto o que se nota é que a dinâmica de jogo do Benfica, que já era muito forte no final da época passada, se manteve e se sobrepôs a essas perdas. Ainda há aqui alguma indefinição sobre quem joga na posição de João Félix, pelo menos que era o habitual titular atrás de Seferovic. Foi contratado um reforço espanhol, o Raul de Tomás. Há também Chiquinho, há aqui a possibilidade também de Adel Taarabt. Há vários jogadores que podem alinhar nessa posição. E ainda há alguma indefinição, mas a verdade é que a equipa tem estado acima das individualidades, tem ultrapassado essa ausência com a dinâmica com que desenvolve o seu futebol, e a verdade é que o Benfica chega a este jogo com uma confiança superior ao Futebol Clube do Porto. Ganhou os 2 jogos para o campeonato. Teve uma pré-época praticamente perfeita, ganhou a International Champions Cup, o que lhe deu também aqui algum lastro de confiança importante para lançar esta época. E de facto penso que o Benfica chega muito melhor a este jogo. Veremos depois se, como se trata de um jogo, são 90 minutos, é um jogo para além da lógica global das equipas. Portanto, isto pode superiorizar-se o jogo ao momento das equipas, e a verdade é que o Futebol Clube do Porto começou mal a época. Teve uma pré-época razoável, mas o seu início de campeonato foi um início muito complicado, com a derrota em Barcelos, e mais do que a derrota, a exibição, a grande indefinição em torno do 11 inicial. Nota-se que Sérgio Conceição ainda estava à procura, pelo menos nessa altura, ainda estava à procura de perceber quem deveria constituir o meio campo ofensivo da equipa, acima de tudo, mesmo em termos de linha da frente. E pronto, e isso afetou esse primeiro jogo para o campeonato, afetou a segunda mão da pré-eliminatória da Liga dos Campeões contra o Krasnodar, em que o Porto, com esse arranque em falso, acabou por se materializar na eliminação, nesta fase prematura da competição mais importante a nível europeu de clubes,
E isso fez com que os adeptos, o treinador, ficassem de sobreaviso. Tiveram que arranjar uma solução muito rápida em termos de equipa técnica para pôr a equipa o mais rapidamente possível estabilizada, de forma a poder começar a época com mais solidez a partir daí. E a verdade é que a partir do jogo seguinte, Sérgio Conceição fez uma opção. Aliás, a partir do jogo, da segunda parte do jogo com o Krasnodar, da segunda mão, o Sérgio Conceição acabou por encontrar a fórmula como a equipa em termos de dinâmica se pode melhor desenrolar nesta fase da época. Viu-se a exibição que o Porto fez na segunda parte desse jogo, viu-se a exibição que fez no jogo contra o Setúbal, que naturalmente era um jogo em casa, era um jogo que se esperava que a equipa ganhasse, mas surpreendeu um pouco a diferença tão grande em termos exibicionais da equipa do jogo anterior, pelo menos a primeira parte do jogo anterior para esse jogo, e de facto isso lança a equipa para a possibilidade de aparecer neste jogo também com confiança. Penso que não ao nível do Benfica, que é o líder, não isolado, mas um dos líderes do campeonato, e o campeão nacional. Isso traz um nível de confiança superior, não é? Mas penso que o Porto também chega confiante e com boas hipóteses para este jogo. Muito bem. Se eu te perguntasse agora quais eram os 11 que tu escolherias para este jogo, o que é que sugeririas? Ou antevês, aliás, também. Eu, antes de dar a minha opinião, eu penso que os treinadores vão andar muito dentro dos 11 que apresentaram nos últimos jogos. Portanto, quer o treinador do Benfica em relação ao Belenenses, quer o do Futebol Clube do Porto em relação ao jogo com o Vitória de Setúbal. O mais provável é nem sequer haver de todo alterações em ambos os 11. No caso do Benfica, há aqui a dúvida, como há pouco referi, sobre quem acompanha Seferovic na frente de ataque, ou quem estará mais em redor de Seferovic. Pode apresentar-se um elemento como o Raul de Tomás, que será um avançado mais de raiz, digamos assim, ou então Chiquinho. Taarabt, penso que nesta fase não tem grandes hipóteses de ser titular. Eu acho que Bruno Lage vai manter Raul de Tomás nas costas de Seferovic, mas apostaria, se estivesse no lugar de Bruno Lage, apostaria em Chiquinho, provavelmente, ou até em Taarabt, porque eu acho que sem Gedson Fernandes e sem Gabriel, que neste momento estão a recuperar de lesões, o futebol do Benfica fica um bocado partido, jogando com Florentino e Samaris. São jogadores com uma cadência mais defensiva, e Raul de Tomás ao lado de Seferovic, que são jogadores avançados puros, digamos assim. Portanto, mesmo com o esforço de Tomás para recuar um pouco, mesmo com as transições simples, objetivas de Samaris, há aqui algum déficit de criatividade, de ligação construtiva entre a zona mais defensiva do meio campo e a zona a zona que antecede a linha avançada. Portanto, isso poderia ser resolvido, ou pelo menos minimizado, com a presença de um jogador em essência mais criativo, um médio mais criativo, em vez de um avançado tão puro. Veremos se isto se confirma. Eu penso que
que não deverá haver alterações, mas no lugar de Bruno Lage faria essa única alteração a priori, porque Pizzi, os movimentos entre Pizzi e Rafa estão muito bem coordenados. Florentino e Samaris também estão cada vez mais consolidados enquanto dupla ali no meio campo. Nuno Tavares tem tido na lateral direita um rendimento bastante sólido para um jovem que de raiz é lateral esquerdo até, mas isso penso que não vai prejudicar a equipa neste jogo, porque sendo ele um esquerdinho do lado direito, o Porto deve jogar com um extremo, um falso, digamos um avançado interior, um falso extremo, como o Luís Dias, o que vai fazer com que ao jogar de pés trocados, ou seja, joga um extremo destro do lado esquerdo, isso vai proporcionar mais movimentos interiores, que Nuno Tavares, sendo esquerdino, também vai acompanhar, tem essa tendência para acompanhar, como também joga com pés trocados, digamos assim. E no centro da defesa não há grandes dúvidas, para mim é a melhor dupla do futebol português atualmente, do futebol português em termos de campeonato, que é Ferro e Rubem Dias, e do lado esquerdo Grimaldo. Na baliza Vlaco Dimos, apesar de toda a celeuma que tem dado a nível interno, a posição de guarda-redes acho que tem estado a um bom nível, por isso o 11 será muito por aí. Okay. E em relação ao Porto? Em relação ao Futebol Clube do Porto, eu penso que a única dúvida tem a ver com a utilização de Romário Baró ou de Otávio na posição de médio interior direito, portanto, ou de falso ala, digamos assim. Penso que Sérgio Conceição vai manter Corona lateral direito. Se eu estivesse no lugar de Conceição, provavelmente, isto excluindo o facto de não estar nos treinos e não ver o que acontece nos treinos, não é? Mas vendo aquilo que se passa nos jogos, que é provavelmente ainda mais importante, Corona tem estado a um nível aceitável quando joga a lateral, mas perde o seu principal ponto forte, que é a capacidade de drible no último terço. Ele não consegue chegar tantas vezes ao último terço do terreno. Quando chega, já vem em déficit físico, digamos assim, não é? Perde-se sempre algum discernimento, não em todas as jogadas, mas em algumas perde sempre esse maior discernimento. É verdade que parte desde trás com mais qualidade técnica do que, por exemplo, Manafá, mas acho que estamos aqui a valorizar argumentos mais defensivos de Corona, quando não são esses os principais argumentos que ele tem para trazer ao jogo. É positivo que ele os tenha adquirido, que ele tenha melhorado nessa vertente do seu jogo, mas parece-me que ele deveria partir de extremo, e eu colocaria Manafá a lateral. Não que eu acho que Manafá tenha uma boa capacidade defensiva ao nível de um clube como o Futebol Clube do Porto, pelo menos até agora não provou isto, mas olhando às características do adversário que tem pela frente, neste caso prevê-se com quase toda a certeza que seja Rafa a aparecer do lado esquerdo do ataque do Benfica, por isso ao lado direito da defesa do Futebol Clube do Porto, é o jogador mais rápido que pode alinhar nessa posição. E entre Corona, Tomás Esteves, que para mim deveria ser até o lateral mais projetado para a época do Futebol Clube do Porto, supera a nível tático o Wilson Manafá e até o Saravia, que foi contratado. Mas para este jogo em específico, e como começou a época, como já está mais rotinado nessa posição, como tem muito mais velocidade, eu apostaria em Wilson Manafá.
faria Corona se subir no terreno e o resto manteria a equipa com Marquezine na baliza, Alex Telles, não sendo a dupla que eu colocaria mais vezes. Marcano e Pep teriam sempre de manter-se neste jogo. Não faz sentido fazer alterações para um jogo como este poder vir a, sei lá, queimar um jogador, digamos assim. Danilo Uribe, que é um reforço muito importante para o Futebol Clube do Porto, está a demonstrar toda a sua capacidade tática e acho que pode ser um jogador muito importante para este jogo. E depois Corona de um lado, Luís Dias do outro, Marega e Zé Luís na frente de ataque. Muito bem, Eduardo, e agora relativamente ao resultado não em termos numéricos, mas ao desfecho deste jogo, desta partida, e também ao impacto que isso poderá ter no resto do campeonato para ambas as equipas. Qual é que achas que vai ser este impacto, este resultado? Eu acho que costuma-se dizer que estes jogos são jogos de tripla, não é? E é um lugar comum, não gosto muito de lugares comuns, mas acaba por ser um pouco isso. Eu imagino os três cenários possíveis e aquilo que podem, os desdobramentos em que isto se pode tornar. Eu penso que o Benfica, se marcar cedo no jogo, ou seja, nos primeiros 10, 15 minutos, será muito difícil ao Futebol Clube do Porto, pelo nível de jogo que ainda não apresenta, digamos assim, pela diferença de qualidade global das equipas. Eu vejo o Porto com muita dificuldade em recuperar de um resultado que comece desfavorável neste jogo. E aí o Benfica até pode partir para uma potencial goleada. Pode acontecer, porque o Porto depois vai ter que ir à procura do resultado e é uma equipa que se desequilibra muito defensivamente ainda. E agora sem Éder Militão, que na época passada fazia um controle de profundidade muito, muito bom, muito forte. Isso não acontece com Marcano, não é? Portanto, o Pepe ainda vai sendo, dentro da sua experiência, veterania, ainda vai sendo o central mais rápido do Futebol Clube do Porto, mas não tem essa capacidade de correr para trás e de evitar o contra-ataque adversário. Por isso eu vejo como muito possível uma vitória folgada do Benfica se começar a ganhar no jogo, portanto, a apresentar-se em vantagem no jogo. Se o Futebol Clube do Porto marcar primeiro, tem boas possibilidades de ganhar, ou pelo menos de não perder o jogo, porque é uma equipa que é forte, tal como o Benfica. A sua principal força são as transições. O Benfica usa essas transições de uma forma mais apoiada e só parte para uma situação mais individualizada, que recai normalmente nos ombros de Rafa, quando não consegue progredir no terreno de uma forma mais apoiada. O Futebol Clube do Porto é mais vertical, de uma forma mais puramente vertical, tenta chegar à baliza adversária com passos longos, normalmente para Marega, ou então para Zé Luís, que combina depois com Marega, ou tenta lançar Marega jogando de costas para a baliza. E o Futebol Clube do Porto, vendo-se em vantagem, pode depois aproveitar algum desequilíbrio do Benfica, que é uma equipa que defende melhor com a sua linha defensiva, mas também tem dificuldades portanto, na ligação entre a defesa e o meio-campo. Portanto, muitas vezes cria-se um espaço entre Florentino, Samaris e a sua defesa, que causa desequilíbrios, e é aí que o Futebol Clube do Porto pode
de facto explorar e tentar tirar partido da menor afinação, digamos assim, do Benfica coletivamente nesta altura. Penso que é por aí. Há, como disse, estas três hipóteses, e acho que no fundo tem a ver um bocadinho com a forma como as equipas entrarem em jogo, exibicionalmente e depois em termos de materialização em golos. Veremos então, Eduardo, como é que se desenrolará o jogo. E relativamente ao impacto no campeonato, como é que achas que vai ser? É assim, nós Ainda estamos muito no início, claro. Estamos muito no início, estamos na terceira jornada. Agora, o que me parece é que se o Futebol Clube do Porto ganhar este jogo, naturalmente igual ao Benfica, e fica aqui numa posição de superioridade na diferença entre as equipas, não é? No confronto direto entre as equipas, mas como o Benfica ainda é o campeão nacional, como terá os mesmos pontos que o Futebol Clube do Porto, as coisas ficarão taco a taco, completamente igualadas, na minha opinião. Se houver um empate, ao contrário do que muitos dizem, eu penso que o Futebol Clube do Porto pode perfeitamente também jogar com o empate, em termos mais estratégicos, digamos assim. Claro que as equipas querem ganhar o jogo, mas ter aqui alguma contenção e esperar pelo momento certo, pela jogada certa, pode ser importante, quer para uma, quer para outra equipa. O Benfica, porque está à frente do Futebol Clube do Porto, e um empate mantém 3 pontos à frente do Porto. O Porto, porque joga fora, joga na Luz, é um jogo, em teoria, é o jogo mais difícil do campeonato, porque joga fora contra o campeão. Um empate deixa-o a 3 pontos e perfeitamente, a menos que seja goleado, perfeitamente ao alcance, não só em termos pontuais, como de dobrar esse resultado portanto, na segunda volta do campeonato. Isto deixa tudo em aberto, uma situação ou outra. Se o Benfica ganhar o jogo, aí sim eu acho que estando nós numa fase prematura da época, já começa a criar aqui algum fosso entre as equipas, porque o Benfica, estando mais forte coletivamente, tendo para mim o melhor plantel, a melhor dinâmica de equipa até ao momento, reforçando isso com este jogo, 6 pontos, tudo isto junto acaba por valer mais do que a pontuação em si, a diferença pontual em si, e aí não fica o campeonato fechado, mas fica muito mais difícil para o Futebol Clube do Porto. Relembro que o jogo então vai decorrer às 19 horas de hoje. Ficamos por aqui com esta edição do Remate Final. Voltamos para a próxima edição, em que retomaremos o final, as edições finais sobre o mercado de transferências. Para já, resta dizer que podem acompanhar mais edições do Remate Final em jornalreferencia.pt e também em todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também no nosso canal de YouTube e no SoundCloud. Até à próxima edição.